aplauda de pé, em nome de Jesus, onde você estiver, em nome de Cristo Jesus, seja tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. Em Judas, diz uma palavra muito interessante, diz assim: bendito seja aquele que nos livra de tropeço. E se você está aí, na sua poltrona, em casa, ou em algum outro local, com seu celular, eu quero dizer para você que Deus reservou esse momento para você, para te livrar de tropeçar, para te alertar, para trazer um conforto, uma instrução ao seu coração. Então, nesse momento, eu quero pedir a você, que você podendo, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Essa é uma palavra que o Espírito Santo concedeu ao nosso coração há algumas semanas atrás, à minha família, e foi um alerta para mim, um alerta para todos os responsáveis pelo lar. Eu quero compartilhar esse curto trecho com vocês. Eu escrevi alguns pontos aqui, porque o texto é muito rico, para que eu não pudesse fugir, mas em nome de Jesus, abra a palavra do Senhor aí em Jó capítulo 42, versículo 5. E a palavra do Senhor diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós ouvimos essa palavra, nós nos confraternizamos, nós nos alegramos, porque essa palavra é uma palavra de virada.
É uma palavra da virada de jogo, a virada de mesa. Mas a gente entende também com esse texto que o patriarca Jó era um homem que somente servia ao Senhor com os seus sentimentos. Ele não tinha entendimento do que fazia. Embora Jó fosse um homem temente a Deus, íntegro e justo, ele não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. E nessa noite, nós vamos entender, nessa curta meditação, o quão é importante você que está em casa, para todos nós, termos entendimento de quem é o Senhor, porque isso nos faz chegar a Ele e nos livra de tantas mazelas e situações. O início do livro de Jó começa declarando que ele era um homem íntegro, justo e temente a Deus. E aquilo na minha cabeça não entrava, porque ele no capítulo 42, no final, ele declarou que ele conhecia a Deus somente por ouvir falar. Então eu fiquei clamando ao Espírito Santo para que me desse uma instrução sobre isso. E o Espírito Santo me deu. Porque o Espírito Santo fala ao nosso coração. Todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito são filhos de Deus. E Deus quer que você seja dirigido por Ele. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração que Jó, ele sempre foi um homem justo e íntegro. Sempre foi. Sempre foi. É um homem que cresceu com valores. E num determinado momento de sua vida, ele ouviu falar do Senhor. E aquilo o agradou muito. E ele começou a servir ao Senhor. Ele decidiu servi-lo através de informações. Jó praticava rituais em termos de oferecer holocausto. Ele servia ao Senhor através do que ele ouvia. A lei ainda não tinha sido dada. Ele servia ao Senhor somente com os sentimentos. E isso bastava para ele. Ele se alegrava com isso. E a família dele era cuidada através desse conhecimento que Jó obteve por ouvir. E num determinado dia aí atrás, eu cheguei em casa e comecei a chamar o pessoal para o nosso devocional, pois há quase 20 anos, nós temos um devocional todos os dias. A nossa família se reúne entre 9h30 e 10h20, lê a palavra e ora ao Senhor. E quando eu chamei eles para orarem, que nós já estávamos dentro do horário previsto, eu notei que havia dispersão. E rapidamente o Espírito Santo falou ao meu coração. E eu comecei a sentir um temor tremendo. Temor de quê? De não estar ensinando a minha família a ter intimidade com Deus. E eu fiquei com o coração muito temeroso por isso. E quando o Espírito Santo terminou de falar aquilo que ele queria falar ao meu coração, eu comuniquei a todos. E eu percebi que a minha galera, a minha família é do céu. E a sua família também pode ser. Jó, trazendo para os dias de hoje, é um crente cheio de valores. É um homem que vale a pena estar perto. É um homem que vem aos cultos, aos domingos, ou uma mulher, ouve a palavra e pratica. Sendo que, por ele mesmo, ele não tem iniciativa de buscar intimidade com Deus. Está entendendo? Trazendo o texto para os dias de hoje, a gente observa que Jó era um homem de valor, é um crente de valor, é um homem que vale a pena estar perto, é um homem que ouve a palavra e pratica. Humanamente falando, ele é abençoado, mas ele não tem conhecimento nenhum de Deus, ele não tem desejo de ter intimidade com o Senhor. E isso dali me fez refletir, porque isso é muito perigoso. Você
manter um relacionamento com Deus à distância, por rumores, apesar dos valores que você tem serem bons. Isso te faz uma pessoa humanamente boa, mas Deus quer mais. Deus é um Deus pessoal. Deus quer que você tenha prazer em dobrar o joelho. Deus quer que quando você estiver sozinho, você o declare palavras de amor. Mas como eu posso fazer isso se eu não tenho iniciativa para buscar o Senhor? E nesse momento, eu percebo que na vida de Jó, enquanto Jó permanecia servindo ao Senhor, sem entendimento, o inimigo trabalhava na sua família. O inimigo destruía parte daquilo que ele construiu. E eu tenho certeza que você não quer isso. Então, sendo direto para você nessa noite, para você que é mamãe, para você que é papai, quero falar também para você que é mamãe, que cria seus filhos sozinha. Busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Procure ter intimidade com o Senhor. Dobre o seu joelho na sua casa. Clame a Ele. Deixe a sua voz ser ouvida pelos vizinhos nos 4 cantos da casa. Em nome de Jesus, ensine ao seu filho que cada um de nós tem que levar a sua cruz. Você não pode simplesmente orar pelo seu filho, apesar que os pais têm autoridade sobre eles. Mas vocês precisam ensinar os seus filhos a buscarem ao Deus Todo-Poderoso. Creio que essa seja a maior herança que você pode conceder a Ele. E o Espírito Santo está aí do seu lado para te ajudar. Agora você pode me dizer, aqui em casa, o caldo entornou, o meu filho não quer saber de relacionamento com Deus. O meu filho está envolvido com drogas, o meu filho está envolvido com tantas situações. Eu quero falar algo com você. Nesse momento, está sendo estabelecida uma palavra espiritual, porque Jesus abençoou o centurião de longe. De longe, Jesus enviou uma palavra. E neste momento, nós concordamos como igreja, que aquilo que você estabelecer na sua casa, estará sendo estabelecido no céu. Eu quero dar uma dica do Espírito para você. Olhe para esse, que você diz que está distante, que você diz que está envolvido com tantas situações difíceis. Eu quero te falar algo. Olhe para ele. Olhe bem fundo nos olhos. Diga o quanto você o ama, seja o que for. Se for preciso, papai, mamãe, peça perdão. Peça perdão ao seu filho. Isso não é humilhação, não. Isso é amor. Diga para ele o quanto você o ama. Olhe bem fundo nos olhos, o abrace. E diga que a partir de hoje, você estará orando por ele e que ele está nas mãos do Senhor. Deus te abençoe nessa noite. Deus te encha de graça e te dê capacitação para que você cumpra essa palavra, pois ela é para você. Deus te abençoe em nome de Cristo. Agora, essa linda princesa, que é a Jamile, minha filha do meio, essa gata maravilhosa, gata de Deus, vai declarar algo sobre a sua vida. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos vocês que estão em casa. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui e acredito que todos nós estamos muito felizes, mas eu quero falar uma palavra bem breve para o seu coração, que você medite nela. E eu gostaria muito de pegar um gancho no que meu pai falou também, porque nós escolhemos o mesmo livro para nós falarmos. E eu escolhi Jó 1, né? Eu não precisa de você abrir, ou se você já abriu também, mas não precisa. Eu só quero ler o versículo 5, que diz assim: quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los. Pois pensava, é possível que meus filhos tenham amaldiçoado Deus em seus corações. E Jó fazia isso continuamente.
E uma palavra que me chama muito a atenção nesse versículo, que não está em todas as versões, na minha Bíblia está, que Jó reunia. E eu li uma versão que dizia que Jó mandava-os chamar e fazia com que se purificassem. E isso me mostra que os filhos de Jó tinham noção do que eles estavam fazendo. Eles tinham noção, mesmo eles sabiam discernir, já eram maiores de idade, ao meu entender, faziam banquetes, eles sabiam o que era certo e o errado, e mesmo assim o coração deles não estava ali, voltado para a palavra. E a minha palavra de hoje vai para os filhos, é claro. Você que é adolescente, que é jovem, filho em si, quantas vezes nesses meses que nós ficamos em casa, você quis se purificar? Por vontade própria. Quantas vezes você chamou o seu pai, a sua mãe, você quis reunir a sua família, ou até mesmo sozinho, se purificar? Por causa que isso é algo muito importante. É muito importante eu chegar no dia, eu acordar e ler uma palavra e trazer para minha casa. Por causa que lá em Salmos 127 diz que se Deus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós, filhos, precisamos entender muitas vezes que tem certas coisas que só nós podemos fazer. Só nós. Não adianta os nossos pais ficarem em cima da gente falando, vai para a igreja, vai domingo de manhã. Sim, é certo que eles precisam de dar um incentivo. Sim, eles dão. Mas não é preciso, muitas vezes. Nós podemos fazer muitas coisas por nós mesmos. E uma coisa também é estudar. Muitas vezes, quando eu era pequena, eu queria muito que os meus pais trocassem de lugar comigo e estudassem no meu lugar. Poxa, pai, por que o senhor não pode estudar matemática por mim? Fazer minha prova lá para mim tirar um 10? Por que não pode? E eu ficava com aquela coisa, e hoje em dia eu entendo que eu preciso, por mim mesmo, estudar e tirar boas notas, para mim ser alguém na vida como ele é, para seguir os passos dele. E uma das coisas que nós podemos fazer também é a vida espiritual, que ela é individual. Mas se eu tenho vida espiritual, eu posso, como diz na palavra, salgar a minha casa. Deixar cada um com um gostinho da palavra de Deus. Que isso que é o mais interessante que eu achei. E eu queria te convidar hoje, filho, a fazer coisas por si só. Eu sei que às vezes muitas vezes é difícil. A gente tem um dia corrido, tem aulas online, que está sendo muito difícil, eu sei. É muito difícil para mim também, para todos nós que estamos aqui. Mas é uma palavra que a nossa líder dos adolescentes disse na EBD de manhã, que nós precisamos de recomeçar. E eu queria te convidar para um recomeço hoje. Nessa terça-feira, eu queria te convidar para um recomeço. E eu queria orar pela sua vida, pela sua família. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Durante esses meses, o Senhor tem derramado a tua misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. E nós te agradecemos demais por isso, Pai. Eu te agradeço pela vida da pessoa que está vendo, Deus, esse culto, essa intercessão, Deus. E eu te peço, derrama, Deus, das tuas bênçãos sobre a vida desse filho, dessa mãe, desse pai, desses irmãos. Em nome de Jesus, Deus, que a tua palavra venha germinar no coração, Deus. Que tudo, Deus, que está atrapalhando desse filho, desse pai e dessa mãe, plantar a tua palavra no lar, vem estar caindo por terra, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha reinar no lar, em nome de Jesus. E eu já te agradeço desde já, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, boa noite a toda a família, boa noite a todos os pais e filhos. Hoje eu trouxe uma palavra bem breve, mas acredito que com o pouco que eu trouxe hoje, vocês serão muito abençoados. Queria que vocês abrissem Provérbios 3:1, do 1 ao 3.
Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as bem gravadas em seu coração. Quando eu li o versículo 2, eu lembrei logo da palavra que Luquinhas e Mateuzinho trouxe no primeiro culto de Pai e Filhos. Honre teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Não teve como eu não lembrar disso. E como eles disseram naquele dia, não honrar, não é só obedecer. Vai muito além disso. E partindo para o versículo 3, eu lembrei da história de Abraão, que está falando: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no seu coração. Eu lembrei da história de Abraão, que Deus foi fiel e leal a Abraão e a Sara, porque ele tinha prometido que ia dar o filho a Sara. Então, isso eu fiquei, caraca, meu Deus. Aí eu comecei a pensar, e como Deus foi fiel e leal a Abraão, certamente Abraão também foi fiel e leal a Deus, que é nosso Pai Celestial, sabe? E que a gente venha a ser fiel e leal aos nossos pais carnais. E, cara, se você não for muito chegado aos seus pais, não for muito amigo, que você seja a partir de hoje, sabe? Porque você vai precisar para praticamente tudo. Você vai precisar dos seus pais, sabe? Esse cara aqui me ajuda muito. Minha mãe lá em casa também, nem se fala. E, cara, se você não tiver costume de falar que ama, crie costume, porque, te amo, pai. Te amo, mãe. Você tá assistindo aí em casa, também te amo, mãe. E foi isso que eu trouxe, gente. Queria orar com vocês agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada lar, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão vendo essa live, Senhor. Eu tenho certeza que uma das pessoas, ou mais, foi tocada por essa palavra. Que a partir de hoje venham mudar e venham fazer tudo do bom, do melhor, Senhor. Isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite a vocês que estão aqui. Boa noite a você de casa. Essas palavras que estão saindo daqui estão indo direto a vocês, que vocês venham guardar e fazer uso dela em casa, com seus pais, com seus filhos. Que família é uma bênção. Eu peço aos irmãos que abram em Gênesis 2, 24. Amém? Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui vocês veem que desde o início Deus já tinha um propósito com a família, e hoje continua tendo, e que nós, como os responsáveis de nossas casas, viemos cada vez mais dar o suporte total aos nossos filhos. Que marido e mulher sejamos assim unidos, amor, carinho, para que nossos filhos venham ver e aquilo ali venha passar para ele, para que ele venha ter segurança na vida dele. Porque hoje em dia nós vemos muitas famílias aí sendo destruídas, né? Porque o pai, a mãe
sai, deixa seus filhos em casa jogados, e isso não é certo, porque já que nós colocamos no mundo, nós temos que cuidar deles para sempre, entendeu? E essa vida que nós levamos de igreja é uma vida que nós temos que levar para os nossos filhos. Às vezes até somos assim mais, cheios do rancor, falando: filho, vai fazer isso, está na hora de você ler a Bíblia. Às vezes tem até aquela retrucância, mas no final ele vai e vê que está tudo certo. E com o pai e a mãe dando o exemplo de ler a Bíblia, o filho vendo você orando de joelhos todas as noites, isso aí é um segmento para ele, que nós temos a certeza que tudo aquilo que nós plantarmos aqui na terra, seja de bom, seja do trabalho. E ele chegou, foi lá atrás, aí tomou benção, deu um beijo nele. Aí uma cliente chegou e falou: o que ele é seu? Ele: meu filho. É assim que você se cumprimenta? Eu: sim, foi assim que meus pais me ensinaram e é assim que eu ensino a ele. E ele vai seguir isso aí para sempre, e ele vai passar para os filhos dele também isso, com certeza. Tanto que até hoje nós somos assim, e não vamos deixar esse vínculo nunca, entendeu? Porque se nós queremos o bem de nossos filhos, nós temos que fazer para ele só o bem. E além disso, eu tenho uma coisa para falar. Tipo, ele tinha 4 anos, meu filho tinha 4 anos, eu ainda não era evangélico. E nesse dia eu bebia vinho, bebi muito vinho, passei muito mal. Aí minha esposa pegou ele, foi para a igreja, e nesse intervalo que ela foi para a igreja, falou: filho, fica aí, você não está legal, fica aí. Ao chegar em casa da igreja, o gesto, de na hora de dormir, tomar benção, beijar, ele veio fazer. Ele tinha 4 anos, então sabe a voz de criança, papai, o senhor está fedendo a cachaça. Aquilo ali eu me derramei, chorei, mas aí eu prometi a ele: filho, você nunca mais vai sentir cheiro de álcool na minha boca. E para a honra e glória do Senhor, ele nunca mais sentiu. E essa recordação veio esse ano, se não foi final de ano, foi agora em janeiro, fevereiro. Santa Ceia, estava lá na galeria, servindo a ceia, de terno, Aí olhei para ele, ele estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei: o que fizeram ao Diogo? Aí cheguei aqui embaixo: Kátia, alguém fez alguma coisa com o Diogo, ele está chorando lá em cima. O que é isso, filho? Deixa, chegar em casa a gente... Aí fomos para casa, aí como de costume, mãe, eu vou ficar mais um pouquinho conversando com os colegas. Tá. Ao chegar em casa: Diogo, por favor. Ele veio: o que aconteceu na igreja? Ele: nada não, pai. Eu somente me lembrei quando eu tinha 4 anos e o Senhor me prometeu que nunca mais ia beber. E eu vi o Senhor de terno entregando a Santa Ceia na igreja, e aquilo ali me trouxe a recordação, e eu chorei. Aleluia. Então é aquilo que eu plantei lá atrás, e não era evangélico ainda, e com certeza eu não vou decepcionar ele, não vou decepcionar nunca. Eu falei: nunca mais você vai sentir cheiro de álcool na boca do papai. E para a honra e glória do Senhor, até hoje eu não coloco nada na boca, no nome de Jesus. Então, pai, tudo aquilo que você fizer de bom vai colher o bem. Você tem que preparar o seu filho, a sua filha, lá para a rua, porque nós é que temos que preparar, não é a igreja.
esse compromisso, essa responsabilidade é de nós, dos pais. Eu e minha esposa conversamos muito com ele, minha esposa até muito mais. E ele ouve atentamente, porque sabe que nós estamos querendo o bem dele. Então, que as famílias venham cada vez mais se unirem. Você, mãe, que seu marido sai para beber, não vai ao barzinho chamar ele. Fica em casa, ora, ou procura uma igreja e ora por ele, porque com certeza ele um dia vai se converter. No nome de Jesus, eu quero orar por vocês que estão em casa. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, nesta noite. Sabendo, Senhor, que nós estamos aqui para cumprir a sua palavra, Pai. Mas que tu venha alcançar os corações daquele que está em casa, Pai, aflito, com o filho, Pai, fora de casa, com o marido fora de casa, ou com a esposa fora de casa, Pai. Que tu venha tocar na mente e no coração dessas pessoas, Pai. Que essas famílias venham se unir cada vez mais, Pai. E que os jovens não venham se perder. Que eles venham procurar a Ti, Pai, como o único e total Salvador. Porque só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, todo o louvor, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, meus netos. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite para você que está em casa, mais uma vez. Só queria dizer que eu fui muito abençoada, estou sendo muito abençoada pelos meus amigos, pelo Diogo e Jamile, pelos pais deles. É uma bênção ouvi-los. E hoje eu queria transmitir algo que o Senhor falou no meu coração há um tempo atrás, sobre a importância da família sobre o altar. Eu queria ler Hebreus rapidamente, Hebreus 13:10, que diz: nós temos um altar, onde não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria desenvolver com você esse texto, né? Começa dizendo: nós temos um altar. Não tem direito de comer ali os que servem ao tabernáculo. Altar, em hebraico, significa misberrar, que é lugar de queimar sacrifício em louvor ao Senhor. Lugar de queimar sacrifício e lugar de comunhão também. Significa lugar de comunhão, o altar. Nós, o povo, na verdade, o povo vivia no tempo da lei. Hoje nós vivemos no tempo da graça. E no tempo da lei não tinham direto acesso ao Senhor. Apenas os sacerdotes, ao entrar no tabernáculo. E aqui fala: não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Lugar onde Deus manifesta a palavra dele. Lugar onde Deus tem provisão para nossas vidas. No altar. É no altar. Antigamente os altares eram construídos. O Zé Ricardo falou, me chamou muita atenção, né, sobre Jó. Ele construía o holocausto e oferecia novilhos, ofereciam animais, e o sangue deles como sacrifício, como forma de pedir perdão por aquilo que eles tinham cometido. Mas hoje não é mais assim que funciona. Nós vivemos no tempo da graça. Aqueles 10 mandamentos foram resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E lá em Hebreus, um pouquinho antes, se você voltar, Hebreus 9:12, queria que você voltasse um pouquinho aí. Fala: nem pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Hoje eu e você somos livres, amém? Temos livre acesso ao Senhor, à presença do Senhor. Antigamente era preciso animais, sangue de animais, mas o Cordeiro vivo se ofereceu por mim e por você numa cruz. E hoje vivemos no tempo da graça. Muita gente não conhece ou talvez não saiba que dentro de mim, dentro de você, existe um altar que precisa ser alimentado. Talvez esse altar ainda nem foi construído dentro de você. Talvez você esteja ouvindo falar disso hoje, pela primeira vez ou não. Mas dentro de mim, dentro de você, existe um altar que precisa ser alimentado. Um altar talvez que precisa ser reconstruído, um altar que precisa ser construído. E ao falar de altar, eu lembro muito de comunhão, de relacionamento com Deus. Altar é lugar de relacionamento.
Altar existe, gosto muito de falar sobre isso, né? Sobre o altar da família. Meu pai é um grande exemplo para mim nesse sentido. Foi e é desde sempre. Meu pai, às vezes eu acordava de manhã para ir para a escola, meu pai estava ajoelhado na sala de casa orando. Isso sempre me trouxe muita alegria. Eu sempre tive muito orgulho do meu pai, né? Eu espelho muito no meu pai, na minha família. E depois que eu entendi que dentro de mim há um altar, e a construção desse altar, foi muito importante que falaram aqui sobre o pai, né? Sobre a responsabilidade que o pai tem sobre a vida do filho. E eu entendo isso. A responsabilidade que meu pai teve e tem sobre a minha vida. Quantas vezes eu saí para a escola, meu pai estava orando por mim. Meu altar ali já estava sendo construído. Eu nem sabia e meu altar já estava sendo construído. Meu pai é um exemplo para mim. Mas talvez para você, na sua casa, na sua família, não exista alguém que é um exemplo de construção de altar. Talvez seu pai ainda não é convertido, ainda não conheceu a Jesus. Mas, Bruna, minha família é toda desestruturada. Não existe uma pessoa que eu possa dizer, olha, eu me espelho nesse aqui. Não existe uma pessoa, o que eu faço? Existe uma pessoa em quem você pode se espelhar, o Pai Celestial. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. Para que hoje nós estivéssemos aqui entendendo que dentro de nós há um altar de comunhão e relacionamento com Ele. E nesse altar é lugar de reivindicação de promessas. Isso é muito interessante, eu amo falar sobre isso. Reivindicar promessas que já foram reveladas a nós. Promessas que já foram ditas a nós. Lá em Atos está escrito, crede e será salvo tu e a tua casa. É algo que já foi dito para nós, cara, já é nosso. Nós precisamos, em obediência a Deus, entender o que isso diz. Queria rapidamente passar por uma ilustração com você. Lá em casa, minha mãe que me ensina essas coisas, né? Ela vê umas coisas na internet, a gente sabe como é que é a minha mãe. Ela chegou para mim e perguntou, Bruna, entre uma luta de um tubarão e um tigre, quem vence? Eu falei, pô, né? Não sei, meu Deus, são forte pra caramba, não sei quem vence, não. E aí ela fez uma observação, bom, depende do ambiente em que eles estiverem. Se eles estiverem em terra, obviamente, o tigre ganha. Se eles estiverem em mar, obviamente, o tubarão vai vencer isso aí. E dessa ilustração a gente pode tirar que tudo depende do posicionamento e do ambiente em que você se colocar. O meu pai, ele ora por mim, o meu pai, ele cuida de mim, de como ele pode. Mas depende de um posicionamento meu e seu. Principalmente para você que é filho. Existe um posicionamento que nós precisamos tomar. Em relação à palavra de Deus, em relação ao relacionamento com Deus. Existem coisas que o seu pai não pode fazer por você. Mas você pode. Relacionamento com Deus é algo particular. Meu pai ora por mim todos os dias, eu tenho certeza. Assim como eu oro por ele. Mas foi uma escolha minha. Obedecer ao Senhor. Ele é um exemplo, mas foi uma escolha minha. Talvez você, mais uma vez, não tenha alguém em casa que seja um exemplo para você. Talvez seja sua mãe, talvez seja seu irmão, alguma figura que não seja o pai e mãe, mas que seja avó. Alguém que é exemplo para você. Entenda isso, no nome de Jesus. Um posicionamento seu. Existem promessas que já estão ditas a nós, já foram reveladas a nós, já é nosso por direito. O Senhor conquistou esse direito na cruz. Jesus conquistou esse direito por nós. Mas nós precisamos, em obediência, obedecer. Foi dito aqui, né? Não é só obedecer. Honrar o pai e mãe não é só obedecer. Mas é entender que tudo aquilo que eles ensinaram para nós é algo que precisa permanecer com a gente. Talvez você esteja se perguntando como construir um altar. Como que eu posso fazer isso? Não sei, talvez seu altar esteja destruído por algumas situações da vida. Mas entenda, às vezes depende de você, para que algo na sua família e na sua casa seja construído ou reconstruído. Por isso nessa noite eu queria te convidar, filho, que conhece a Jesus ou que talvez também não conhece, mas entendeu que o sacrifício que o Cordeiro vivo ofereceu naquela cruz foi para que hoje nós não precisássemos mais oferecer animais como em holocaustos, em altares. Hoje o altar somos eu e você. Então que a sua vida seja um sacrifício vivo ao Senhor. Que você, com a sua vida em obediência aos seus pais, em amor à sua família, em amor ao seu próximo, seja o altar.
esse altar precisa continuar pegando fogo, para que outras pessoas venham ser contagiadas, venham ser queimadas por esse fogo, por essa chama que é Jesus Cristo. Amém? Dando seguimento ao que a Bruna, minha linda, está falando, né? Eu quero exemplificar o que ela falou, e ela disse algumas palavras importantes, e eu quero relembrar que é altar, comprometimento, sacrifício. Falou sobre uma confusão, né, em relação a você que não tem, de repente, uma família estruturada, já que visto que estamos falando aqui é sobre família. E eu fiquei pensando, e na Bíblia não tem uma família perfeita, para a gente encaixar tudo o que foi falado aqui. Mas eu lembrei de Ana, e a história está lá registrada no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, fala de alguns personagens, e dentre alguns eu quero destacar Eucana, Penina e Ana, esses 3 personagens. Ana não podia ter filhos, e o seu esposo casou com Penina, que era a sua segunda esposa, a segunda esposa literalmente. Primeiro era Ana, tinha todos os privilégios. Só que por Ana não ter filhos, e Penina teve filhos, logo Ana começou a ficar de lado, ser esquecida por Eucana. Ana começou a ser humilhada por Penina, e isso fazia Ana sofrer muito. E tudo que a Bruna falou aqui está encaixado na história de Ana, ou Eucana, Ana e Penina. E a Bíblia relata que existia uma confusão, existia uma desordem, uma desorganização dentro da casa de Eucana. Penina brigava com Ana, humilhava Ana, Eucana ignorava Ana, Ana chorava o tempo todo. Então olhamos para essa casa e não vemos um equilíbrio nessa casa, há um desequilíbrio ali. Só que o posicionamento que foi falado aqui, Ana entendia, acredito eu, que Ana lembrou da história de Abraão, de um homem, o pai da fé, e ele também teve essa questão onde a sua esposa não podia ter, ou pela sua idade, ter filhos, e depois tem Isaac. Talvez até lembrar de outras histórias também, e isso gerou no coração de Ana a esperança de há uma solução para a minha família. E a Bíblia relata no capítulo 2, 1 e 2, que Ana, ela ia orar, falar com Deus. Ela se posicionou. O que a Bruna falou, Ana se posicionou mediante uma família conturbada, problemática. Uma família onde tinha tudo para dar errado, ou terminar errado. E aí Ana começa a clamar a Deus, a ponto de seu esposo chamar Ana de bêbada, achando que naquela hora da manhã, às 9 horas da manhã, Ana já estava bêbada, orando a Deus com os seus lábios, sem dizer palavras. Só Deus sabia a angústia de Ana. E Ana vai falar, meu Senhor, eu não estou bêbada, estou falando com Deus. E aí a Bíblia relata que Ana, a oração de Ana, o clamor de Ana foi ouvido pelo Senhor. E Ana faz um voto a Deus, ela se posiciona, porque Deus, ele tem tudo, como já foi falado, nós já temos direito àquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. No entanto, nós temos que nos posicionar. E como eu tenho que me posicionar como um integrante de uma família? É me colocar debaixo das mãos de Deus, obedecendo o quê? A sua palavra. A palavra é o guia daquele que serve a Deus. E não é guia de crentes. A Bíblia, ela foi feita para a humanidade, e a partir dela ter uma vida de comunhão, ou um altar renovado para que Deus habite dentro dela. É para isso que serve a Bíblia. Ana talvez tenha feito isso, lembrado, buscado em Deus, e aí Deus ouve a oração de Ana, e naquela hora ela faz um voto, e ela diz, olha, se o Senhor me der um filho, eu te darei ele como herança, eu te darei ele consagrado a ti, para o serviço sacerdotal. Resumindo a história, nasce Samuel, um dos maiores homens da Bíblia, um dos maiores profetas da Bíblia, um homem que teve uma posição importantíssima na história do povo judeu. E eu quero que você e eu, nós entendamos aqui, tudo que a Bruna falou está colocado dentro da família de Ana. A diferença é que Ana teve o primeiro período da sua família com um grande problema. E depois, a Bíblia não relata mais sobre a família de Ana, não entra mais em detalhes. No entanto, a gente entende que a Bíblia relata que Ana teve mais filhos. Eucana, lá na frente, Penina foi honrada, tentou matar Ismael e o seu filho foi honrado. Houve o que? Quando Ana se posicionou, buscou a Deus, Deus entrou nessa família e restaurou toda a casa. Restaurou a vida de Eucana, restaurou a vida de Ana, restaurou até a vida de Penina. Não houve rancor no coração de Ana, ela tinha tudo para humilhar Penina, e a Bíblia em nenhum momento fala isso. Então nós entendemos que quando Ana se posicionou
entendeu que ela era um altar vivo, e por mais que naquela época eles não tinham noção do que era isso, ofereciam, como falar, de sacrifícios em altares, construídos por eles mesmos, ou pelos sacerdotes. E agora Ana apresenta a sua vida em oração, se consagra a Deus, sendo o altar vivo que está lá em 1 Pedro. E nesse período, nesse momento, Ana consagra a Deus. Deus restaura a sua casa, Deus restaura o seu relacionamento, Deus restaura até a sua inimiga, foi transformada, porque ela se posicionou. A você que está em casa assistindo aqui, tudo que foi falado nesse lugar, nessa hora, entenda, quando nós nos posicionamos, primeiro, nós temos que primeiro crer em Deus. Se você é crente ou não, ou se você congrega numa igreja ou não, entenda que Deus, Ele é real, Ele é vivo. Como já foi falado em relação a Jó conhecia, talvez você conhece Deus só de ouvir falar. Só que está na hora de você buscar um relacionamento com esse Deus que você ouviu falar, ou que você ouve falar. Você ouviu a experiência aqui dos pais em relação àquilo que Deus tem feito na casa do Paulo e do seu filho, porque Deus faz parte dessa família. Talvez você tenha esse mesmo desejo de ter um Deus vivo dentro da sua família. Como já foi dito, mas eu sou sozinho. Ana era sozinha, medita tudo isso que aconteceu. E Ana entregou a sua vida a Deus, fez um voto a Ele. Deus restaurou a sua casa e toda a sua família. E assim Deus restabeleceu um altar no coração e na vida de Ana. E através dela, Deus transformou a sua família em tudo novo. A você que tem tido problemas em casa com filho, pai contra filho, a você que talvez não tenha uma família cristã, a você que está sozinho aí, carregando a fé, levantando a bandeira da fé, que é a bandeira de Cristo, você não está sozinho, nunca esteve sozinho, ou nunca esteve sozinha. Ana entendeu isso e Deus agiu na vida de Ana. Ela não estava sozinha, ela tinha um Deus vivo, e Ana teve uma experiência pessoal com Deus. Está na hora de você buscar uma experiência pessoal com esse Deus, que você cansou de ouvir falar. Talvez você já está afastado da igreja, ou afastada. Você já ouviu pessoas pregarem para você desse Deus, mas isso é muito pouco. Deus está chamando você para se apresentar para você como fez com Jó. Deus está chamando você para restaurar a sua vida, o seu corpo, para ser um altar vivo, para que Ele habite dentro de você. Nesta hora eu quero também orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo nos ajude, porque todos nós que aqui estamos, precisamos de Deus. A nossa família não é fácil, existe uma confusão na vida de Ana, na família dela. Talvez na nossa família também tenha isso. A diferença é que Deus está lá, e quando Ele está lá, Ele restaura essa confusão e transforma em paz, alegria, porque somos uma família, e família é assim. No entanto, se não tiver Deus no meio, não haverá equilíbrio. Deus é aquele que vai levar equilíbrio para a sua vida, e Jesus é o único caminho para levar Deus para a sua vida, para a sua casa e para o seu coração. Coloque a mão no seu coração agora. A você que não tem Jesus, a você que tem uma família conturbada, mas eu tenho uma família muito boa, glória a Deus por isso. Mas também coloque a mão no coração. Entenda que Deus, Ele deve fazer parte da nossa família o tempo todo, não só alguns momentos. Antigamente existia no Antigo Testamento, eram alguns momentos que levavam o sacrifício. Hoje não, quando o véu se rasgou, como já foi falado aqui, ali está o livre acesso a todo momento. Deus quer se apresentar para mim e para você, mas essa decisão é sua. Essa decisão é sua, como foi a nossa decisão. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por tudo que está sendo falado nesse lugar. Senhor, por tudo que já foi ministrado aqui. Senhor, nós somos humanos, seres humanos. Temos as nossas limitações. Mas há uma promessa que viria o Espírito Santo de Deus. Estaria para consolar o nosso coração, para ser o mediador entre nós e o Senhor. Deus, aqui falamos, oramos, mas Senhor, que você, ou Senhor Espírito Santo, esteja agora trabalhando no coração de cada pessoa que está assistindo nesse momento. Cada pessoa que está entendendo, ó Deus, que essa palavra ou essas palavras que foram ditas é para ela, é para a sua família. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de restaurar no nome de Jesus essa casa. Nós cremos que o Senhor há de restaurar, Deus, esse casamento. Nós cremos que o Senhor há de restaurar o amor entre filho e pai, como aconteceu aqui, Senhor, uma declaração de amor de pai para filho. Deus, algo que veio do teu coração, porque não vem de nós, nada vem de nós. Por isso, Espírito Santo, tu que pode, ó Deus, convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, que nesta hora o Espírito Santo possa, Deus, entrar nesse coração e trabalhar de forma poderosa e sobrenatural. Obrigado, Deus, porque é um privilégio para nós estarmos aqui reunidos, compartilhando, ó Deus, a nossa experiência contigo e como família. Mas sabemos o quanto precisamos de Ti, o quanto, ó Deus, as nossas famílias precisam de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar.
estamos sendo preparados, ó Deus, para aquele grande dia, aonde o Senhor nos chamará pelo nosso nome, aonde o Senhor levará a nossa família para morar com uma eterna família, que é o Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que está preparando, ó Deus, a nossa casa desde a fundação do mundo, preparando, ó Deus, para que aqueles que forem fiéis a Ti, buscarem a Ti, subam junto contigo. Que essa família, Deus, que está assistindo, que essa pessoa que está assistindo possa entender isso e possa, ó Deus, chamar o Senhor para fazer parte da sua casa. E que nós cremos, ó Deus, que essa família, como já foi dito, toda ela servirá ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor ouve a nossa oração. Ainda que não saibamos orar, o Senhor nos ouve, porque o Senhor entende o que somos e o que precisamos. Nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Nós vemos agora rapidamente, estamos aqui quase encerrando. Muito obrigado pela sua presença. Queremos pedir a você que esteja visitando o nosso canal, né, visitando lá os aplicativos, né, Nova Vida, ajuda aí, gente. Nova Vida PF, e tem mais aí, não tem? É Nova Vida PF? Isso, essa aí. Instagram, Nova Vida PF. É só você acessar lá o Facebook, você vai ver, tá tudo lá. Tá? Você que quer compartilhar experiências, você que é bom você falar, poxa, foi legal hoje, foi legal aquele dia. Comece a se comunicar conosco para que nós possamos entender que Deus tem feito grandes coisas aí. Tá bom? Então, fique atento lá aos canais, aos aplicativos. Queremos falar rapidamente também a você que aos cultos da igreja. Terça-feira, como hoje, apenas na live, a partir das 20 horas. Tá bom? Então, vocês estamos aqui hoje falando de família. Mas terça-feira também falamos sobre oração, sobre causas impossíveis. Então, você entenda, terça-feira ainda não tem culto presencial. Mas na quinta, você não precisa se inscrever. Pode vir, tá? Deixe sua casa, traga sua família para cá. Estamos seguindo todas as orientações, todas. Álcool em gel, lá na entrada, a máscara, você não pode vir sem máscara. Infelizmente, sem máscara você não poderá entrar, tá bom? Entenda isso, é para o seu cuidado, é para o nosso cuidado, tá bom? Então nós queremos que você entenda isso, mas não deixe de vir, tá bom? No sábado também nós temos aqui o jejum e oração, e no domingo de manhã e de noite, né? Presencial e também ao vivo na live. Mas aí sim, no domingo você precisa se inscrever, tá bom? Entra lá no aplicativo e você vai entender isso. Agora queremos falar rapidamente também, nós temos QR Code, não é isso, gente? Tô ligado. Vamos lá então. A você entenda o seguinte, Deus tem feito grandes coisas nesses dias, né? Nós temos ouvido grandes testemunhos do que Deus tem feito, né? Deus, ele surpreende, Deus sempre vai te surpreender e nos surpreender. E nesses dias o pastor Zé Marco Cavalcante tem louvado a Deus, porque você que é membro dessa igreja tem entendido que o momento ofertório não estava simplesmente fadado a estar à igreja, ouvir a igreja. Então você que está vindo, guarde no seu coração o sentimento de devolver a Deus, de dar a Deus aquilo como gratidão, porque o que nós temos recebido vem de Deus, a saúde, a força, a porta de emprego. Então tudo aquilo que você tem tido é apenas para você devolver ao Senhor. Então participe, faça parte desse sentimento de gratidão a Deus, que é o momento de ofertar e dizimar. Então está aí já na tela, acredito eu. Se você não pode vir à igreja, entra lá, vê lá, está lá o endereço direitinho, está lá a conta. Você pode fazer a transferência, você pode depositar. Não deixe de participar, né? O QR Code, né? Você pode usar o QR Code, colocar lá e rapidamente você já vai entrar, acessar e vai poder fazer lá a sua doação, fazer ali o seu momento ofertório ou de dízimo. E é você que está vindo à igreja, guarde no seu coração sempre quando vir aqui. Separe sempre uma oferta de gratidão a Deus, para você devolver ao Senhor. O pastor Zé Mar, claro que ele precisa, a igreja, claro que ela precisa, mas Deus não está preocupado com aquilo que a igreja precisa, a igreja está preocupada com o seu coração. Se o seu coração é desejoso em abençoar, em devolver, em ser grato, entenda que o dinheiro não virá simplesmente pagar as contas, ele virá abençoar a nossa vida e a sua também. Então não deixe de ofertar e não deixe de dizimar. Tudo certo, gente? Acho que sim, né? Agora foi show? Bom, muito bom você estar aqui. Compartilhe tudo que está passando aqui. Entre no canal, entre lá nos veículos, no Facebook, e você no Instagram. E você vai ser um participante real, um crente vivo na live. Live é vivo, né? Então tá tudo certo. Vamos encerrar então, gente? Vamos nessa, né? Obrigado por isso aqui. Amanhã tem mais, domingo. E Deus te abençoe rica e abundantemente. Aleluia. E eu... Ah, sim. Cadê o microfone? Eu não vou sair aqui, não vou sair. Eu sou grato? Eu sou grato por tudo que tenho.
me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos.